Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente começa aí uma dinâmica diferenciada de sala de aula, né? Que são os vídeos, nossos vídeo encontros. Preparei essa aulinha para vocês aqui bem ligeira, bem rapidinho, falando um pouquinho sobre a nutrição e a homeostase, que faz parte, essa temática está no capítulo 2 do nosso SME capítulo 2, beleza? Então a gente deu uma discutida ali sobre as relações ecológicas, né? Trocamos uma ideiazinha ali sobre as relações harmônicas e desarmônicas. E a partir dessas relações a gente começa a entrar ali e compreender como é que funciona o metabolismo dos organismos e por que dessa interdependência um do outro, certo? Então eu coloquei aqui, para a gente começar a discutir, um pouquinho falando sobre a diferença, tá? Entre digestão e nutrição. Vou desaparecer um pouquinho aqui, tá? Digestão. Alguém lembra aí qual era o conceito de digestão? Digestão, gatões, é aquele, né? Yuri, pô, você pergunta, você responde. É assim rapidão, né? Digestão é a capacidade, gatões, de transformação, tá? Se vocês tiverem isso aqui no 8º ano, transformação física e química dos alimentos, certo? Para quê? Os alimentos precisam ser digeridos, né, em menores partículas para que o nosso corpo consiga fazer a nutrição. E nutrição vem de assimilação, certo? Nosso organismo vai ter que assimilar esse alimento, esse nutriente, certo? Para manter as nossas atividades metabólicas funcionais. Então, por exemplo, digestão, transformação física, mastigação, tá? A peristalse, que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre, que é aquele movimento de contração e relaxamento dos músculos, né? Digestão física, a gente tem ali o efeito da bile, né? Sobre as gorduras. A bile, aquele produtinho esverdeado que o fígado produz, lembra lá? Que armazena na vesícula. Na digestão química, nós temos ali a ação de enzimas e de hormônios, certo? Então, eu preciso fazer a digestão desses componentes da minha alimentação para que eu consiga me nutrir, para que eu consiga assimilar isso de forma eficiente e manter minhas funções metabólicas em perfeito equilíbrio. E aí eu coloquei para vocês assim, ó, os nutrientes fazem-se essenciais para a regulação metabólica. Óbvio, né? Se eu não tiver uma dieta balanceada, se eu não tiver os nutrientes em equilíbrio na minha dieta, no meu balanceamento, né, alimentar, o que vai rolar? Meu metabolismo ele vai começar a ficar totalmente perturbado, né? Então eu não vou ter uma regulação. Minhas mitocôndrias, por exemplo, são as responsáveis por fazer a respiração celular, elas não vão conseguir produzir a energia para mim suficiente. Vocês lembram essa energia na forma de quê? Energia na forma de ATP. Isso, sagaz e monstrão. ATP, né? Então, se eu não tenho uma dieta balanceada, se fica faltando nutrientes para que eu mantenha um equilíbrio, né? Eu não consigo produzir energia, eu não consigo produzir ATP para que minhas funções e minhas atividades vitais sejam normais. Então, as taxas metabólicas são variáveis de acordo com as atividades vitais. Lembra de metabolismo? Capacidade de anabolizar ou catabolizar substâncias. Então, por exemplo, se eu estiver construindo, eu preciso, vou para academia agora não pode para academia, né? Todo mundo também em casa fechando. Mas enfim, você vai pegar sua garrafa de refrigerante aí, encher de água e vai lá malhar o seu bíceps aí. Aí, quando você está ali malhando, o que acontece? Para que esse bíceps hipertrofie, para que o seu tríceps fique ali grandão, você vai precisar primeiro quebrar proteínas, quebrar carboidratos, para poder, posteriori, construir um músculo, hipertrofiar um tecido, certo? Então a gente vai discutir um pouquinho, o objetivo de trabalharmos aqui a bioquímica, porque esse é o assunto, né? A temática nossa é a bioquímica, é justamente vocês conseguirem compreender como é que funcionam nossas atividades vitais, né? Por que eu não estou conseguindo ter resposta aos estímulos externos? Eu estou perdendo a sensibilidade no meu tato. Por que a minha visão não está muito bacana? Por que eu estou malhando e não estou crescendo? Ou por que o meu amigo come um pratão de comida e ainda é magrinho e eu como um alface estou ganhando muito peso? Então a gente vai discutir e vai compreender um pouco como isso funciona. E aí, para que isso ocorra, a gente tem que ter uma noção que os componentes inorgânicos e orgânicos, tá, da nossa bioquímica é que permitem que o equilíbrio do nosso metabolismo seja feito. Tá? Então, o equilíbrio metabólico, tem um erro aqui, Yuri. O equilíbrio metabólico, tá? Ele se faz mediante as dietas, beleza? Que essas dietas estejam perfeitas. Então, olha lá, o que eu coloquei aqui, o que a bioquímica ela vem trazendo pra gente? A bioquímica, né, o objetivo dela é a gente compreender os efeitos químicos sobre o nosso organismo vivo, certo? E para que esses componentes químicos entrem em homeostase, né, eu classifico aqui, a gente divide ele em dois grupos, tá?
Na bioquímica, a gente divide então o grupo dos inorgânicos, que são água e sais minerais. Lembrando que esses componentes inorgânicos ele apresentam algumas características que vale a gente lembrar, algumas dicas, né? Eles não possuem, tá? Não apresentam carbono na composição química, tá? Esses componentes inorgânicos, eles não são digeridos. Eles são diretamente assimilados pelo nosso corpo. Você não digere água para poder absorver ela. Você não digere sal mineral, cálcio, ferro, zinco e outros. Você não vai digerir esses caras. Né? Esses componentes já são diretamente assimilados pelo nosso organismo. Desde ali, da mucosa da nossa boca até as vilosidades intestinais. Então a gente já tem todo esse processo de assimilação dos componentes inorgânicos. Uma dica também, componentes inorgânicos não dão energia sozinhos, certo? Eles vão servir como mediadores, como cofatores, né, que a gente vai falar algo mais, para que nós consigamos ali produzir uma energia, produzir um ATP. Mas sozinho, um componente inorgânico, ele não te fornece energia, certo? Ele vai precisar passar por todo um processo de metabolismo. Bom, e os componentes orgânicos, tá? Que é a grande massa, que a gente só lembra desses caras quando está fazendo dieta, carboidrato, lipídio, proteína, é a low carb, é a dieta do ovo, não, eu vou tirar toda a gordura da minha vida, né? Ácidos nucleicos e vitaminas, esses componentes, eles já apresentam como característica a presença de carbono, tá? Carbono nas moléculas, beleza? E esses caras necessitam passar por transformações. Então, muitos, quando eles estão em polímeros, né, eles são digeridos. Tá? Eles são digeridos em partículas menores, para quê? Para que nós consigamos, a partir dali, produzir uma energia eficiente, né? Para que o nosso organismo consiga trabalhar de uma forma mais rápida, mais ligeira na produção energética, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles nesses próximos encontros aí. Hoje eu escolhi, né, para a gente começar a discutir, falar um pouquinho sobre água. Tá aí, conheci o nome da água, né? Monóxido de hidrogênio. Esse é o nome da nossa jovem H2O, né? Então aqui eu coloquei uma fotomoléculazinha da água para que vocês pudessem dar uma olhada, tá? Aqui vocês veem duas moléculas. Essa bolinha vermelha é o oxigênio e essas branquinhas seriam meus hidrogênios, certo? Então aí, H2O bonitinho ligado. A ligação que existe, gatíssimos, entre o hidrogênio e o oxigênio, você lembra lá, entre esses átomos aqui, ligações que existem entre os átomos são ligações bem fortes, ligações do tipo covalente. Muito bem, caramba, vocês respondem aí, estou sentindo a energia de vocês desse outro lado. Então, a ligação covalente, que é a ligação que existe entre átomos ali, conformando tua molécula, certo? Agora, olha só que lindo. Quando eu tenho moléculas, tá? Diferentes, ou pode ser iguais também, tanto faz. O que eu vou ligar uma molécula e outra, as ligações são do tipo hidrogênio, tá? Então, Yuri, recapitulando. Ligações entre átomos, tá? Ligações entre os átomos covalentes, ligações entre moléculas hidrogênio, beleza? Então, só para dar uma luz aí para vocês, um auxílio. Pois bem, a água, vocês lembram, já estudaram isso aqui também, vocês viram a água no 8º ano. Vocês lembram que a água ela tem um caráter polar, tá? O que vem a trazer essa polaridade pra gente? A capacidade que tem de compartilhar elétrons ali, tá? E aí tem uma grande afinidade com a maioria dos componentes que existem no planeta. E isso traz uma ideia que a água, ela apresenta uma solubilidade, né? Ela é um solvente universal. Só que, Yuri, eu não entendo essa ideia dela ser o solvente universal, porque a água ela não vai digerir todos os componentes, certo? Ela não vai atuar na dissolução, melhor dizendo, né? Não vai dissolver todos os componentes. Perfeito, bonitos. Então, aí por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que a água é um solvente universal. Por exemplo, substâncias hidrofóbicas, fobia, repulsa à água. Como exemplo, nós temos substâncias apolares, né? Quem, como exemplo? Lipídios, tá? A água não tem adesão a eles. Então, a água ela não vai se ligar, ela não vai conseguir fazer a dissolução dos lipídios, porque ela não vai ter um compartilhamento, vai ter repulsa dessas cargas, certo? Então, a gente toma muito cuidado na hora de uma leitura, na hora de como vai colocar, tudo vai depender do referencial, né? Como eu sempre converso com vocês, certo? Bom, aí
Quais outros efeitos a água tem? Facilitar as reações químicas de hidrólise e síntese por desidratação. Então a gente vai falar um pouquinho que hidrólise, logo adiante, né, quando a gente for entrar nos orgânicos, é a capacidade que a água tem de quebrar, lise quebra, né? A água tem de quebrar moléculas, tá? Para auxiliar, para permitir com que nós tenhamos uma síntese posterior de outras moléculas. Uai, Yuri, como assim? Peraí, a água vai quebrar para a gente produzir? Exatamente. Ó, você não come frango ou não come carne para obter aminoácidos para crescer os seus músculos? Para que isso aconteça, a água tem que estar participando do processo. Inclusive, quando a gente vai construir o nosso músculo, usa a água também, ó. Olha a água participando lá. Síntese por desidratação. O que é a síntese? Síntese é construir. Então, Yuri, eu quebro e construo o tempo inteiro. Isso. Esse é o efeito do quê? Metabolismo. Eu acho que vocês lembram de anabolismo. Anabolismo é o quê? Construção, certo? Anabolismo e catabolismo. Catabolismo é o quê? É a quebra. Lembram disso? Aí, tá vendo como tá saindo um pouquinho, tá espremendo, aí tá saindo. Então, esse é o efeito. A água participa desses fenômenos, né? Ela também auxilia na regulação da nossa temperatura corporal, beleza? Eu preciso que a água controle minha temperatura. Qual é o ótimo? Temperatura ótima ali na casa dos 36,5, né? 36,5, 37 graus Celsius. Seria o ótimo das nossas reações metabólicas. Começa a aumentar um pouco disso, a gente já vai perdendo um pouco aquela eficiência. Isso aí tudo está relacionado a uma propriedade dela, que é o alto calor específico. Isso aí a gente vai começando a perder a eficiência de algumas enzimas, o que não pode acontecer, porque se a temperatura se eleva muito, eu começo a ter desnaturação de proteínas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, eu tenho também outra propriedade física da água, né? Físico-química da água, que é a questão da coesão. O que é a coesão? É a capacidade que as moléculas de água têm de interagir uma com a outra. Ah, Yuri, então quando eu estou falando de coesão é quando eu tenho essas ligações de hidrogênio entre uma molécula de água e outra? Isso. Coesão sempre, gatões, vai ser entre água. Então, entre moléculas iguais, né? Então, água e água. Água e água, coesão. Tensão superficial, vocês lembram um pouquinho disso aqui, quando vocês viam aqueles insetos andando sobre a água, né? Que forma aquela lâmina, aquela películazinha sobre a água, né? A tensão superficial nada mais é do que a máxima, que eu falo para os meninos, máxima coesão. É quando as moléculas de água estão bem comprimidas, uma com a outra, estão bem juntinhas ali, então a máxima coesão entre elas associada a uma pressão, né? Vai formando ali uma tensão superficial nos lagos, nos rios, né? Bom, a adesão. O que é a adesão? Outra propriedade da água, tá? Que seria o quê? A adesão lembra o quê? Grudar, né? Juntar. Então, a adesão nada mais é do que a água se juntar a outros componentes, né? A outros substratos. E aí esses componentes ou substratos, eles podem ser hidrofílicos. O que quer dizer hidrofílico? Que ela tem associação, que ela tem aderência. Normalmente esses componentes hidrofílicos, eles são polares, né? E os hidrofóbicos, que a água não vai se aderir a ele, que são os apolares, como a gente comentou logo antes. Beleza? Bom, gatões, e aí por último eu coloquei aqui a capilaridade, que é uma outra propriedade da água, onde eu permito com que ela se desloque por tubo ou vasos. Tá? Então, capilaridade, lembra capilar, né? Capilar lembra o quê? Meus vasos sanguíneos. Olha que louco, tá? Vasos sanguíneos que fazem o processo de transporte de gases nos meus tecidos, né? Então, capilaridade é a capacidade que a água tem de se deslocar por tubos e vasos. Sempre verifique o referencial, tá? Se ele estiver falando para vocês sobre deslocamento, tá? Necessariamente isso vai ser um fenômeno de capilaridade, beleza? A água se deslocando por um tubo, etc. Tá? Então isso aí a gente vai ver de novo com alguns exercícios. Vou dar só uma luz para vocês, olha que fera. Quando eu tenho um tubo e esse tubo, a água está lá, se deslocando dentro desse tubo, eu tenho a parede, certo? A água se deslocando no tubo, o fenômeno aqui é capilaridade. Tudo bem? Joia. A água grudadinha na parede do tubo, fenômeno de grudadinha, adesão. Agora, as moléculas de água aqui, ó, juntinhas uma a outra, formando o estado líquido dela, as moléculas de água juntinhas aqui estão em coesão. Aí, sagazes e monstrões.
Percebe que em um tubo você conseguiu ver, ou um vaso, né? Vou colocar aqui vaso. Em um vaso ou um tubo você conseguiu verificar 3 propriedades da água? Adesão, a água grudada na parede desse tubo ou desse vaso. Capilaridade, ela está se deslocando, tá? E coesão, as moléculas estão juntinhas umas às outras. Perfeito, gatíssimos? É isso aí. Vamos finalizar aqui. Coloquei algumas imagenzinhas das propriedades físico-químicas, para vocês lembrarem. Então aqui eu tenho o efeito da tensão superficial, certo? Aqui o efeito do fenômeno de capilaridade, certo? A água está se deslocando, ó, desse líquido, né, dentro do copo, passando pelos microvasos, microtubos que tem nesse papel. E aqui eu tenho ela no processo de coesão. Entre elas, coesão, 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 certo? Que eu falo aqui que são as ligações intermoleculares, tá? Intermolecular. E aqui eu tenho o fenômeno da capilaridade com adesão, como eu expliquei para vocês no tubinho, no vasinho. Tudo bem, gatíssimos? Então aí um exemplo bem ligeiro. Agora, ó, vamos para uma questãozinha, bem massa. A água apresenta uma série de propriedades que a tornam um dos componentes mais importantes encontrados nos seres vivos. Quando se coloca, por exemplo, o caule de uma flor branca em um vaso com água de anilina azul, observa em um pouco tempo as pétalas da flor ficando azuladas. E aí, gatões? Esse fenômeno ocorre devido a qual propriedade da água? Capilaridade, polaridade, pontos de hidrogênio, adesão e coesão. O caule da flor branca do vaso ficou corado com azul. Em pouco tempo as pétalas também foram ficando azuladas. Qual é o fenômeno? Condução da tinta. Fenômeno de capilaridade. Muito bem, bonitos. Sagaz monstrões. Vamos para outro? Bem legal também, ó. O EG. A água, o componente celular mais abundante, corresponde a cerca de 75 a 85% de todas as células. Essa abundância tem a função de diversas propriedades biológicas. Sobre as propriedades, análise afirmativas. É um excelente solvente de várias substâncias orgânicas e inorgânicas, sendo, por isso, denominada de solvente universal, por suas características elétricas de suas moléculas. Tudo bem? Ela é um solvente universal? A priori, sim. Só a gente tomar cuidado com aquela ideia, né, dos apolares, mas a priori ainda são consideradas, ela é um solvente universal, beleza? Permite a ocorrência das reações bioquímicas no citoplasma, além de contribuir para o equilíbrio térmico das células, evitando variações bruscas de temperatura. Certo, é a questão que a gente comentou ali atrás sobre o seu alto calor específico. E é uma molécula dotada de propriedade de catalisar determinadas reações bioquímicas. É errado, a água não catalisa. Catalisar é quebrar, acelerar um processo de reação química. A água não acelera isso. Acho que vocês já ouviram falar que catálise quem faz são enzimas. A água não é uma enzima, beleza? Então, fake news essa 3. Então, ficamos com 1 e 2. Correto, 1 e 2, letra B. Beleza, gatíssimos? Fechamos aí 2 questõezinhas. Olha só, deixei uma lista para vocês aí, bioágua, tá? Para que os senhores possam fazer, beleza? Tem poucas questões, acho que coloquei só umas 8, 10 questõezinhas, só para dar uma treinada, tá? Tem o fórum na Blackboard que eu vou abrir para quem tiver com dúvida, quem tiver algum aperreio nesse estudo da água, pode me gritar lá. O e-mail bioalfa14 continua ativo, também pode me chamar pelo e-mail, beleza? E aí esse QR Code ele vai direcionar vocês ao GG, tá bom? Bons estudos, sucesso e qualquer coisa eu tô aqui. Um abraço!